Olá amigos da TVL, está começando Meia Hora Esportiva. São 30 minutos de esporte, tratando do esporte amador, do futebol de um modo geral. Futebol que marcou na semana a classificação do Clube Atlético Mineiro para uma final inédita da Taça Libertadores de América. O herói da semana, o goleiro Vitor, que já tinha defendido na fase de classificação um pênalti contra o Tijuana. E agora, na série das cobranças das penalidades máximas, depois de vencer no tempo normal por 2-0, o Atlético obteve a vaga ao vencer os argentinos do Newell's Boys por 3-2. E assim o Atlético decide, na melhor de 2 jogos, a partir da próxima semana, com o Olímpia do Paraguai, título da Taça Libertadores da América. Semana que marcou também o anúncio da volta de Paulo Autuori no comando do São Paulo Futebol Clube e de Dorival Júnior em São Januário. Volta a dirigir o Vasco da Gama. Final de semana que tem rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B, C e D. O Metropolitano folga na Série D, na rodada deste final de semana. E a semana foi marcada também pelo lançamento dos Jogos Abertos de Santa Catarina. O evento aconteceu essa semana, lá no plenário da Assembleia Legislativa, no plenário Antonieta de Barros, no auditório, onde uma delegação blumenauense marcou presença para acompanhar o lançamento oficial dos Jogos Abertos, edição 53, inclusive a rainha e as princesas da Oktoberfest marcaram presença, o prefeito Napoleão Bernardes, alguns homenageados, ex-atletas de Blumenau, atletas que vão vestir a camisa em novembro nos Jogos Abertos aqui em Blumenau. Muitas foram as homenagens prestadas nesta cerimônia, organizada pela FEESPORT, inclusive o governador recebeu a homenagem nessa ocasião. O Edésio Reis Cardoso, o Dé, que foi atleta de futsal por Blumenau e que agora é o coordenador da iniciação esportiva da Fundação Municipal de Desportos, esteve lá e ajuda a organizar o JASC. Foi um momento legal que nos dá a ideia clara de que vamos ter uma grande competição aqui em Blumenau. Obrigado por estar aqui no Meia Hora Esportiva. Valeu, Minosso, obrigado. É um prazer estar aqui na TVL contigo e com todos os amigos para falar, dos Jogos Abertos. Uma cerimônia muito concorrida, acho que as grandes autoridades políticas do Estado, tanto políticas como esportivas, estavam lá. E já deu mostras que os Jogos Abertos realmente esse ano tem tudo para ser a maior edição já realizada, como foi dito até na cerimônia. Bom, e na cerimônia algumas figuras que fazem parte e até se confunde com a história dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que nasceram em 1960 na cidade de Brusque. O pai do JASC, o saudoso Arthur Schlesser, mas junto com o Arthur outras figuras iniciaram essa ideia, que é a realidade hoje quando chegamos à edição 53. O Rubens Facchini, brusquense, faz parte dessa história. E ele, na oportunidade, conversou, nós produzimos um material que vamos acompanhar agora sobre o nascedouro do JASC, a história e a expectativa de Blumenau como sede. Vamos assistir. A gente vive e é mais uma emoção que nós renovamos a cada ano com a edição dos Jogos Abertos. Esse ano, de uma forma mais especial, com Blumenau, que foi uma das cidades que muito auxiliou Arthur Schlesser no início dos Jogos. A gente se lembra perfeitamente da delegação de Blumenau em 1960 em Brusque, principalmente de seus dirigentes, que auxiliaram de forma extraordinária, juntamente com os dirigentes de Joinville, a Arthur Schlesser, a dar continuidade aos Jogos Abertos. É uma emoção muito grande estarmos aqui no lançamento da 53ª edição dos Jogos Abertos, que nos antecipamos e podemos garantir, conhecendo a potência esportiva de Blumenau. Serão uns jogos memoráveis. Agora, em relação à história do JASC, já tem gente pedindo para se modificar o formato. O senhor é a favor de uma mudança na competição ou ela tem que ser mantida desde os seus traços originais? Nós achamos que ela deve ser mantida. O que há necessidade é de se adequar um pouco, tanto o regulamento como a forma de disputa. Agora, quanto ao assunto que sempre se propala,
de fazer os Jogos Abertos de 2 em 2 anos, nós achamos que não. Isso pode levar um pouco ao ostracismo e não vai dar certo, a gente tem certeza disso. Nós temos conversado com dirigentes dos Jogos Abertos de São Paulo, que foi lá que nós copiamos a edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina. E eles também cogitaram, inclusive, de modificar os jogos para cada 2 anos. E não deu certo. E é vitoriosa a edição de São Paulo, como é vitoriosa a edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Na sua leitura de muito tempo convivendo com Jogos Abertos, Blumenau vai dar um gás à competição? Como sempre Blumenau deu, vai dar um gás. Nós tivemos essa experiência em outros anos e com a certeza e a garantia de que, como a gente que viveu todas as edições dos Jogos Abertos, nós soubemos que quando parte de um município que é uma potência esportiva, os jogos ganham um novo impulso em sua divulgação, em sua parte técnica. Rubens Facchini, comendador do esporte em Santa Catarina, uma das figuras que se relaciona na história dos Jogos Abertos. O senhor conhece muito bem o Rubens Facchini, né, Dé? Uma pessoa formidável, né? Um cara que dedicou a vida toda ao esporte e aos Jogos Abertos principalmente. Então tudo que hoje a gente tem nos Jogos Abertos se deve a essas pessoas, ele, ao seu Arthur Schlesser e a grandes atletas lá do passado que fizeram realmente que o esporte tivesse essa grandiosidade em Santa Catarina. E por falar em atletas, vamos ver uma entrevista com o Romeu Ierich, que faz parte da história dos Jogos Abertos de Blumenau, participou 22 vezes da competição, colecionou medalhas, enfim. Vamos acompanhar também um pouco da entrevista com o seu Romeu. Eu acho que deveria realmente, tá? Porque eu acho que o objetivo de que a fundação, a prefeitura, as autoridades da cidade aceitaram organizar esses jogos, sediar em Blumenau, que é justamente para essa nova um novo embalo, como você falou, uma reoxigenação desses Jogos Abertos, que está precisando muito disso. Bom, em relação à história do Blumenau com os Jogos Abertos, a sua participação, o que significa, no seu entendimento, os Jogos voltarem para Blumenau? Olha, para mim é uma volta ao passado, né? Apesar de não jogar mais, mas sempre é uma maneira de reviver aqueles anos em que a gente participava diretamente como atleta e que fizeram parte da história da nossa vida. Foram 22 anos, o senhor que vestiu a camisa em mais de uma modalidade, né? Sim, eu joguei voleibol, eu joguei basquete, fiz atletismo em várias modalidades do atletismo e sempre defendendo única e exclusivamente a nossa cidade de Blumenau, com muito amor, com muita dedicação e que, na verdade, a nossa vida pautou no esporte de Santa Catarina. E o senhor acabou colecionando medalhas e homenagens também, né? Claro, medalhas na época que se jogava e hoje, na verdade, eu vim buscar uma homenagem e que me deixa bastante honrado. E que acaba representando também aquele grupo seleto de atletas que vestiram a camisa de Blumenau. Claro, eu acho que todos os atletas também devem se sentir homenageados e eu acho que a homenagem também é para a nossa própria cidade. Eu recebo ela dessa forma, pelo menos. Aí está o governador Raimundo Colombo fazendo a entrega da medalha Gran Mérito do Esporte ao Romeu, pelas conquistas, pela história. É o título maior que se dá a um desportista catarinense, né? Dessa medalha Gran Mérito do Esporte. E além de tudo, o seu Romeu, ele representa, né? A gente diz aí que Blumenau poderia ter uma centena de atletas, né? Ele está representando até pela grande passagem que ele teve dentro do esporte, né? Hoje em dia a gente sabe que seria muito difícil algum atleta participar de 2, 3 modalidades como ele participava, e ele, além de participar, ele era um vencedor em todas. Então eu até tive o prazer de ir junto com o seu Romeu até Florianópolis conversando com ele, e ele conta histórias assim, maravilhosas daquele tempo onde o esporte era realmente amador, né?
E uma turma, assim como o Romeu, que vestiu a camisa de Blumenau e colecionou medalhas, títulos. Em 52 edições, Blumenau ganhou 39 vezes os Jogos Abertos. Você se soma a essa turma de conquistas, né? Eu não estava naquele grupo da Sul Fabrinho em 90? Sim, em 90 eu estava na última conquista do futsal, né? Desde a quinta. Espero que esse ano, apesar de ser a primeira divisão, que Blumenau volte a ganhar a medalha de ouro no futsal, né? Que seria excelente para a nossa cidade em casa retornar a medalha de ouro do futsal. Como atleta, o Dessel ganhou aquela medalha em 90? Por Blumenau eu ganhei aquela e ganhei um bronze, né? Em 2001, se eu não me engano, em Brusque. E depois eu joguei um ano por Concórdia também, a gente conseguiu uma medalha de prata lá. Bom, e naquela oportunidade do lançamento dos Jogos Abertos em Florianópolis, além do Romeu, outras pessoas foram homenageadas. Vamos acompanhar essas homenagens que foram prestadas às pessoas que fizeram e fazem a história do esporte. O Serjão técnico de basquetebol representou Thiago Splitter e recebeu a medalha, né, também, mas antes ele fez a entrega da camisa do Santo Antônio, que é onde joga o Thiago. Entregou para o governador. E em seguida, então, o Beto Martins, que é o secretário de Esporte, Turismo e Lazer, entrega a medalha ao Serjão, que foi o treinador de basquete que deu início aos primeiros passos do Thiago. Outro cara que realmente também mereceria até essa comenda, né? O Serjão é outro baluarte do nosso esporte, né? Como atleta, como técnico, né? E representando um outro grande atleta, né? O Thiago Splitter, que infelizmente não pôde estar naquela noite lá em Florianópolis, mas durante a semana ele estava aí, fez a alegria de muitas crianças aí, teve nas categorias de base visitando os garotos e foi maravilhoso. É um cara muito humilde, apesar de ser hoje um atleta conhecido no mundo inteiro, continua aquela mesma humildade sempre. E o governador Raimundo Colombo, que entregou uma série de homenagens, acabou sendo homenageado, recebeu uma fotografia dos tempos em que ele foi jogador de futsal por Lages, né, e, claro, passou a ser também muito comentada a história do passado do atual governador na época em que era atleta. Mas o governador disse, na solenidade do lançamento dos Jogos Abertos, que Blumenau foi uma boa escolha para sediar o evento em novembro aqui no Vale do Itajaí. Blumenau sempre teve uma presença muito destacada nos Jogos Abertos, né? Uma presença muito forte, competitiva, vencedora, vitoriosa, né? E tem uma infraestrutura extraordinária. O povo de Blumenau é um dos sustentáculos maiores dos Jogos Abertos. Realizar os Jogos Abertos em Blumenau e promover o seu resgate, o seu fortalecimento a partir daí é o objetivo de todos nós. Tenho certeza que Blumenau vai contribuir muito. O senhor falou, fez referência aos atletas jovens. Tem senhores de cabelos brancos, por exemplo, o seu Romeu, que vestiu por 22 anos a camisa de Blumenau. É um exemplo, né? Uma referência. E todos nós temos os nossos ídolos, né? E através deles a gente se espelha. E os Jogos Abertos é uma forma de destacar, né, esses atletas que, de forma amadora, mas com grande talento e dedicação, constroem a história do esporte em Santa Catarina. O senhor faz parte do JAS, que foi atleta também, né? Eu disputei faz bastante tempo, mas disputei vários Jogos Abertos, né, e foi muito bom para mim, me ajudou muito na formação da minha personalidade. Colecionou medalhas? Sim, nós ganhamos. Uma eu tenho certeza que eu tenho comigo até hoje, né? Eu acho que foi os Jogos Abertos de Criciúma, seleção de futebol de salão de Lages. Mas eu disputei também em Chapecó e em São Bento. Raimundo Colombo, governador do estado de Santa Catarina, bastante entusiasmado com o fato de Blumenau ser a sede dos Jogos Abertos no período de 20 a 30 de novembro. Esse entusiasmo dos políticos, daqueles que organizam, né, o evento, aliado à condição técnica da cidade, eu acho que o lançamento deu a ideia do que vai ser os Jogos Abertos, ou ainda é longe para se falar nisso? Não, longe não é, né, Minosso? A gente sabe que tem bastante coisa para se fazer ainda, mas a parte mesmo trabalhada nossa vai ser ali os últimos 2 meses, né? Que daí tudo tem que já tá pronto, né? Mas eu tenho certeza, vai ser uma grande competição. Infelizmente, né, Joinville não pôde sediar os jogos, mas Blumenau não podia deixar de botar o nome à disposição do governo do estado em fazer
aquela que é a maior competição esportiva do nosso estado. Pois é, lá no lançamento e depois do lançamento, muitas pessoas nos questionaram por que o lançamento da capital, não aqui em Blumenau. Imagina você que está lá na gerência também da Fundação Municipal de Desportos, que outros eventos vão acontecer até lá, até para divulgar ainda mais essa ideia de Blumenau como sede dos Jogos. Até o lançamento em Florianópolis, porque é uma competição do estado, né? Então esse é um dos principais motivos que foi lá. Mas como você disse, Blumenau tem outros eventos antes, né? Da fase final realmente dita, que vão ser em Blumenau. Por falar nisso, o Sérgio Galdino, presidente da Fundação, esteve lá, conversou com a reportagem da TVL, o próprio presidente Erivaldo Caetano Júnior, o Vadinho, da FEA Esporte, que está motivado com o evento, que é o maior evento esportivo do sul do Brasil, maior de Santa Catarina, também na motivação, na expectativa de um grande evento a ser realizado aqui na cidade de Blumenau. O presidente da FMD, o Sérgio Galdino, disse, né, nós vamos conferir agora, que Blumenau está pronto e já iniciou o trabalho para organizar em novembro os Jogos Abertos. Um espírito renovado, né? Porque nós damos o pontapé inicial aí e partimos agora para uma segunda fase, que é organizar as estruturas, comissão de organização, de abertura, de alojamentos. Nós já temos mais ou menos mapeado toda a situação, já fizemos visita aos colégios e agora é fazer acontecer os Jogos Abertos. O administrativo lá da Fundação está trabalhando nas questões licitatórias, regulamentando toda a parte burocrática que faz acontecer os Jogos Abertos, que lá na frente acontecerá. Então, essa é a parte de baixo do iceberg. O evento é um detalhe, agora toda a estrutura, toda essa organização, ela é bem mais complexa. Muito se falou no resgate, na reoxigenação dos Jogos Abertos. Passa por Blumenau esse recomeço? Tenho certeza que sim, até porque Blumenau tem uma ampla história nos Jogos Abertos, venceu os Jogos 39 vezes, então nós temos certeza que esse retorno a casa, e nada acontece por acaso, a desistência de Joinville, a nossa vinda para a FEA Esporte, essa empolgação toda nova para o esporte de Santa Catarina, combina com a sede em Blumenau, a grande campeã de todos os Jogos Abertos. Então, não tenho dúvida que isso é um presságio de um grande evento que irá ocorrer em Blumenau de 20 a 30 de novembro. A organização é numa parceria do município com o Estado? Exatamente. Nós vamos ampliar essa parceria para justamente, quanto mais pessoas estiverem nessa organização, com certeza menos erros ocorrerão. E isso ocorrendo, quem ganha é a sociedade catarinense. Esse é um trabalho que nós produzimos na terça-feira, essa semana, portanto, em Florianópolis, lá no Auditório Antonieta de Barros, na Assembleia Legislativa, com os dirigentes máximos do esporte de Santa Catarina, né, nesse lançamento que marca a realização dos Jogos Abertos de Santa Catarina, aqui para a cidade de Blumenau, no período de 20 a 30 de novembro. E o atleta, aquele que vai vestir a camisa de Blumenau, está entusiasmado, contando o tempo para chegar o momento da competição? Vamos ver o que diz a Alessandra, que é da Marcha Atlética. Para nós. E é bom, é gostoso estar aqui no lançamento, né? E tem uma expectativa agora, é treinar e se preparar para competir em casa, né? Vestindo a camisa de Blumenau. Pois é, a modalidade de marcha atlética, o atletismo num todo, já contribuiu muito para engrandecer as conquistas de Blumenau. Quer dizer, é uma responsabilidade a mais. Com certeza. Tem uma cobrança um pouquinho maior, né? Por estar competindo em casa. E sim, vamos tentar representar, voltar a buscar o título no geral no atletismo para Blumenau em casa, né? Você que já foi atleta, esse entusiasmo, o atleta fica mesmo nessa expectativa aí de contar as horas para chegar a hora de competir? Até tem algumas modalidades, Minosso, que é a modalidade mais importante de todo o ano, né? Então todo atleta fica motivado, né? A gente viu a Alessandra, o Bajo, o Moacir, são atletas que possivelmente vão estar brigando entre si pela medalha de ouro na marcha atlética. Então, eu acho que é o ápice, né? Todo atleta quer, principalmente o blumenauense, por estar em casa, né, Minosso? Acho que você competir diante da tua família, dos teus amigos, não tem coisa melhor para um atleta. Pois aí, vão competir para tentar ganhar esses troféus aí, né, que já foram apresentados aqui em Blumenau. O troféu geral lembra exatamente a prefeitura de Blumenau, o prédio da prefeitura. Aí estão as medalhas também, né? Esse foi um trabalho desenvolvido, preparado. As medalhas, os troféus estão prontos.
essa escolha de representar a cidade também foi uma boa ideia, né? É uma boa ideia e como até eu acho que o Vadinho falou na cerimônia lá em Florianópolis, daqui em diante todos os jogos abertos, as medalhas e os troféus vão lembrar alguma coisa da cidade. O ano que vem Itajaí deve lembrar algum local, algum fato que lembre Itajaí e assim por diante. Isso é muito legal, acho que dá mais ainda motivação para a cidade, né? Vai estar aparecendo em todo o estado, aonde tiver uma medalha, onde tiver um troféu, vai estar lembrando de Blumenau. Bem, na abertura do programa Meia Hora Esportiva, o primeiro entrevistado foi o Rubens Facchini, que foi dos pioneiros, né, na implantação dos Jogos Abertos aqui em Santa Catarina. Mas na crônica esportiva, na imprensa, um dos pioneiros também foi o colega jornalista Roberto Alves, que ainda está na ativa. E ele falou da realização dos Jogos Abertos este ano aqui em Blumenau. Fiquei muito feliz hoje por ter visto, depois de muitos anos, o Romeu Jäger, que juntamente com o Torrado, na minha avaliação, foram os dois atletas mais completos que eu vi em Santa Catarina, não só nos Jogos Abertos. Faltou dizer ali que o Romeu foi zagueiro do Olímpico, e bom zagueiro, diga-se de passagem, e o Torrado foi meia esquerda do Figueirense. Essa revitalização dos Jogos Abertos que está sendo proposta nesse momento, eu acho extraordinária, porque os ideais do Arthur Schlesser, eles foram, de certa forma, um pouco desviados. Houve uma competição financeira de municípios em determinado momento, que não é o objetivo é a revelação de atletas, daí a criação dos joguinhos também. Acho que o papel da FESPORT é extremamente importante, o apoio do governo, o apoio do município. O Blumenau tem que voltar a investir no esporte competição, parece que de tanto ganhar os Jogos Abertos passou a utilizar mais o investimento no esporte comunitário, escolar. Eu acho que fez muito bem isso aí. E agora volta com força total. Blumenau é a casa do esporte amador em Santa Catarina. Blumenau tem uma identificação com títulos impressionantes, né? E por isso essa revitalização deve acontecer agora em Blumenau para a felicidade geral do esporte em Santa Catarina. Eu acho maravilhosa essa solenidade. Depois do Roberto Alves, jornalista, vamos a outra figura que contribuiu e ajudou a construir também o esporte amador de Santa Catarina. O árbitro, o ex-árbitro Pepe, apitou pelo menos durante 40 anos. Será que ele lembra quantos jogos ele apitou? Vamos conferir. Hoje a gente tem um grupo, um nível de arbitragem muito bom, excelente. Temos 2 árbitros da FIFA, uma mulher e um homem, o Jean e a Gisele. E o nosso quadro de árbitros da federação, que também é parceiro da FESPORT, ele tem trabalhado a contento. E o importante é que nós, aqui na FESPORT, com apoio total do governo do estado e toda a área técnica, área administrativa da FESPORT e do povo e das federações de Santa Catarina, a gente tem realizado os bons eventos. O meu número de jogos talvez não seja tão importante. O importante é que nós estamos no esporte. Agora o senhor tem muita história, né? No futsal catarinense. Olha, com certeza tem bastante histórias. O senhor se lembra de algum episódio que foi marcante na sua carreira de árbitro? Olha, na minha marcandeada eu já tive episódio, não venho me dizer nenhum árbitro que não existe episódio bom, ruim ou mal. O importante é que eu estava lá, mas é tem bom, como fui parceiro do nosso saudoso Mirandinha, nosso saudoso Rodolfo Sestrem. São pessoas que eu saía, que hoje a gente saía da quadra e sentava entrava no baile do lado. E dali num baile desse, faltou um árbitro, eu tive que sair do baile para acabar um segundo período de um jogo. Mas fez parte, era o momento. Naquela época os eventos eram muito condicionados a eventos folclóricos e esportivos, às vezes até no mesmo salão, no mesmo ginásio. Então acontecia muito isso. Mas hoje, graças a Deus, se não estou habitando, em 2007 eu parei, mas estou no esporte, uma coisa é certa. A minha alegria com o esporte continua e o meu maior prazer é ter vocês da imprensa e os meus amigos árbitros que representam muito bem a federação em Santa Catarina. Grande Pepe. Você jogou muito com o Pepe apitando, né, Dé? Foram muitas partidas, né? O Pepe, além de ser um grande árbitro, era folclórico, né? Continua sendo, né? Continua sendo e a gente teve passagens aí sempre muito
Eu, graças a Deus, sempre me dei muito bem com o Pepe, mas era um árbitro que a gente sempre tinha que estar ligado, porque ele sabe que ele aprontava de vez em quando também, né? Você nunca foi expulso com ele, pelo menos? Não, eu nunca fui expulso com ele, não. Acho que tomei um cartãozinho, alguma outra, mas eu sempre também procurei me dar bem com os árbitros, porque a gente sabe que uma relação com os árbitros, geralmente eles dão um pouquinho de moral para você. Dé, ex-jogador de futsal, agora coordenador da iniciação esportiva da Fundação Municipal de Desportos de Blumenau. Final de semana com muitos jogos no Campeonato Brasileiro de Futebol. Destaque para a sétima rodada do Campeonato Brasileiro, que tem neste sábado, 18h30, Santos e Portuguesa, Fluminense Internacional e Macaé, Ponte Preta e Bahia. No domingo, Coritiba e Atlético, Atletiba em Coritiba, Grêmio e Botafogo em Porto Alegre, Vitória e São Paulo em Salvador, estreia do Paulo Autori no São Paulo, Corinthians e Atlético Mineiro no Pacaembu, Criciúma e Goiás no Heriberto Ilse e ainda Cruzeiro e Náutico, jogo marcado para Belo Horizonte, Vasco e Flamengo, clássico carioca lá no Estádio Nacional Mané Garrincha, o Vasco que reestreia Dorival Júnior. Dé, muito obrigado por ter estado conosco aqui no Meia Hora Esportiva. Obrigado, Minosso. É um prazer mais uma vez estar aqui contigo na TVL e um abraço a todos os amigos que a gente pôde aí falar sobre o esporte blumenauense e catarinense. E o futsal que neste sábado joga em Chapecó diante da Chapecoense, né? Defendendo a liderança, né? Vamos ver se a gurizada lá do Peri consegue trazer um grande resultado, uma vitória de lá para continuar na liderança. Bom, o Metropolitano folga no grupo D, na Série D do grupo 8 do Campeonato Brasileiro de Futebol. Jogo em Londrina e Lajadense, é jogo de líderes. Neste sábado, J. Malucelli recebe o Botafogo. O Marcílio Dias, que está no grupo 7, vai jogar em Nova Lima, lá em Minas Gerais, diante da equipe do Vila Nova. Juventude folga na rodada, o outro jogo será entre Santo André e Penapolense. A você que nos deu a honra da audiência até aqui, muito obrigado, te convido para seguir acompanhando a programação da TVL. A todos, um grande abraço e até segunda-feira, 13h, no Meia Hora Esportiva.